Olá pessoal, continuando ainda sobre operadores, nessa segunda parte eu vou apresentar primeiro o operador de negação, conhecido também como NOT. Ele é utilizado o símbolo de exclamação. Um exemplo, imagine que alguém conseguiu conectar em uma conta e a gente fala que o estado, a situação desse usuário naquele contexto é verdadeiro. Okay? O verdadeiro ou falso, a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo, mas a gente usa true para representar um valor que é verdadeiro e false para representar um valor que é falso. Então, quando eu atribuir esse valor true aqui para o conectado, significa que essa variável assumiu um valor como verdadeiro. Se a gente tentar apresentar o resultado dela no console, vocês vão ver que vai ver que aparece aqui true. Acontece que se a gente colocar um asterisco na frente da variável, ela altera esse valor para o oposto. Então, de true, ela foi alterada para false. Observe que se eu tentar imprimir essa variável novamente aqui e retirar a exclamação, nessa segunda vez ela vai aparecer como true. Apareceu false aqui nessa primeira vez. E na segunda vez que eu chamei console.log, ela apareceu como true, porque aqui nós não mudamos o conteúdo da variável. Ela continua sendo true. Nós simplesmente falamos aqui que neste momento o valor dela, que era true, foi alterado para false neste contexto. Mas o valor que está armazenado dentro da variável continua o mesmo. Para alterar o valor da variável, só se eu tivesse feito conectado, recebe, conectado. Então, eu vou pegar, alterar o valor do resultado da variável, e esse valor que inicialmente era true vai passar a ser false, e esse false vai ser colocado dentro da própria variável. Aí a gente altera o valor dela. Agora, se eu não faço isso, aqui eu simplesmente estou alterando o resultado de true para false. Esse operador, o símbolo, desculpa, de exclamação, ele é utilizado em um outro operador chamado de desigualdade. Essa desigualdade a gente utiliza tanto o símbolo exclamação igual quanto exclamação igual igual. E a diferença basicamente é a mesma que a gente tinha visto no operador de igualdade. Lembra que quando a gente estava utilizando igualdade, eu utilizava igual, igual, para comparar elementos, valores de duas variáveis, e sem se preocupar com o tipo delas. E quando eu utilizava o símbolo igual, 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 eu faria diferença se, por exemplo, eu estava comparando um número com uma string. Então a gente falava que chamou isso aqui de igualdade, e esse aqui foi chamado de igualdade estrita, que é a mesma coisa a gente falar que é exatamente igual. O tipo tem que ser igual, tem que ser dois números ou duas strings, não pode ser um número e uma string. E esse operador aqui, então, é simplesmente a negação. Esse primeiro é a negação disso e este daqui é a negação disso. Então a gente pode entender como a desigualdade ou a diferença. Se eu pego aqui e faço let nota 1, como nós tínhamos feito anteriormente, igual a 5. Let nota 2 igual a 5, porém utilizando uma aspa simples, no caso é uma string. Se eu exibo no console nota 1 igual nota 2, ele vai dizer que é verdadeiro, ok? Verdadeiro. Vou remover isso aqui para não confundir. O valor é verdadeiro. No entanto, se eu coloco os três igual nós vimos anteriormente, isso é falso, porque o número 5 é diferente da string 5, do texto 5. Agora, se eu quero comparar que eles são diferentes, se eu coloco só exclamação igual, eu estou fazendo a negação de uma igualdade sem se preocupar com o tipo. Então, esses dois valores serão considerados
falsos porque esse tipo de desigualdade não está levando em consideração o tipo. Quando eu aperto Ctrl S, ele fala que isso é falso. Porque nota 1 e nota 2 é igual sem considerar tipo. Quando eu coloco exclamação igual, igual, ele fala que isso é true. Ou seja, nota 1 é diferente de nota 2 quando a gente está pensando em tipo de variável. Uma é do tipo number, é um número, e a outra é uma string. Então elas são diferentes entre si. Por isso que isso aqui dá falso, porque nesse primeiro caso ele não está levando em consideração o tipo, e aqui dá true, porque ele está levando em consideração o tipo. Então nota 1 realmente é diferente de nota 2. Isso aqui, gente, é a mesma coisa se eu tivesse feito, por exemplo, eu coloco um asterisco aqui do lado de fora. Isso é igual a isso. Eu estou fazendo a negação de uma igualdade que não se preocupa com o tipo, ok? Esses dois dão falso. Porque se eu não considerar o tipo, isso é igual a isso. Agora, se eu considerar o tipo, e isso daqui é exatamente igual a isso. Só que aqui eu estou usando uma igualdade estrita dentro do parênteses interno. Estou colocando uma negação do lado de fora. Estou negando isso daqui. Por isso que eu digo que isso é igual a isso. E o resultado disso daqui é true. Ó, desses dois últimos logs que eu coloquei aqui para serem exibidos no console, eles são true porque isto aqui é diferente disso se nós considerarmos o tipo. Isso é um número, isso é uma string. É só para ficar claro aí o uso da desigualdade, que basicamente é o oposto aqui da que a gente já tinha visto de igualdade. Agora um outro operador que nós vamos ver, pessoal, se refere aos operadores lógicos binários. Eles vão comparar dois valores ou o resultado, né, de duas expressões. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, aqui os números let A igual a 2, let B igual a 3, let C igual a 5, let D igual a 7. Se eu vou exibir diretamente no console o resultado de alguns testes lógicos, eu poderia estar atribuindo isso em outras variáveis, mas nesse caso vou exibir diretamente no console. Se eu faço o seguinte, A é maior que B, como nós vimos anteriormente, 2 não é maior que 3, o resultado deu falso. Vou recortar isso aqui, se eu faço B é maior que C, o resultado deu falso também, porque 3 é menor que 5. Se eu faço C é maior que B, o resultado é verdadeiro, C é maior que B. Se eu comparar as duas expressões A maior que B e C é maior que B, esse resultado, pessoal, ele só vai ser verdadeiro se do lado esquerdo desses dois símbolos de comercial, se do lado esquerdo o resultado for verdadeiro e do lado direito o resultado também for verdadeiro. Se eu comparar verdadeiro com verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Então, se eu colocar aqui A é maior que B, não, é falso. C é maior que B, é verdadeiro. Como aqui deu falso com verdadeiro, o resultado final dessa expressão é falso. Ctrl S, salvei, e aqui ele exibe que é falso. A única situação que isso daqui resultado é verdadeiro quando eu uso esse operador aqui, que a gente chama de e ou and, em inglês ele é chamado de and, em português de e, mesma coisa que eu estivesse usando isso e isso, um teste com essas duas expressões, por isso que a gente chama de binário. A única situação que isso ser verdadeiro é quando eu tenho verdadeiro dos dois lados, nas duas expressões. Então, se eu tivesse colocado, por exemplo, D é maior que B e C é maior que B,
Se essas duas condições são verdadeiras, o resultado final é verdadeiro. Vou salvar aqui o Ctrl S. O resultado final, sim, é verdadeiro, porque o D é maior que B e o C é maior que B. Utilizando a mesma ideia, se eu tivesse substituído isso aqui por o símbolo barra barra, nós mudamos e agora nós estamos utilizando um operador chamado em inglês de OR, em português seria a mesma coisa que OU. O operador OU, pessoal, ele tem uma diferença, porque quando eu estou comparando duas expressões, se apenas uma delas for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Se pelo menos uma delas for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Pode ser uma delas ou as duas. Por isso que eu digo que é pelo menos uma. Então, esse caso aqui, as duas são verdadeiras, D é maior que B e C é maior que A, então isso ou isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Porque eu preciso que uma dessas condições seja verdadeira. Se eu coloco, igual eu fiz anteriormente, A é maior que B, qual vai ser o resultado desse teste lógico? Quando eu aperto Ctrl S, ele continua como verdadeiro, mesmo que A não é maior que B. Essa expressão, o resultado é falso, mas do outro lado o resultado é verdadeiro. Quando eu uso ou, significa que tanto faz se este lado ou este lado for verdadeiro, o resultado da expressão será verdadeiro. Ok? Um outro operador, pessoal, que é extremamente importante é o operador incremental. Esse operador, pessoal, ele utiliza o símbolo mais. Se eu declaro uma variável, por exemplo, let x receber 10, obviamente que quando eu exibo essa variável no console, será exibido o valor 10. Se eu pegar uma outra variável e atribuir mais x e exibir o resultado de A no console, a gente vai ter o novo valor de A como 11, porque na verdade foi feito um incremento, foi somado a unidade 1 nessa variável e o resultado foi passado para dentro de A, então a gente tem A igual a 11. Isso aqui é a mesma coisa se nós tivéssemos feito let A igual a x mais 1. Funcionaria da mesma forma, ok? Só que a gente pode utilizar também, pessoal, se no lugar de eu colocar o mais na frente do x, eu tivesse colocado ele depois do x. Observe que o valor continua 10, apesar de eu ter incrementado o valor de x. Porque nesse caso, ele primeiro atribui o valor da variável para dentro de A e depois incrementa o valor de x. Só depois que ele atribuiu. Se nós imprimirmos aqui o valor de x, vocês vão ver então que A vale 10, porque primeiro ele atribuiu o valor para dentro da variável, depois ele fez o incremento, e aí quando a gente verificou o valor de x, ele estava x igual a 11. Outra coisa importante é que o fato de eu colocar um mais, ele já incrementa a variável automaticamente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui embaixo e escrever mais A, por exemplo, eu tenho 10 para A, 11 para X e 11 para mais A. Se eu tentar imprimir o valor de A novamente, logo depois do mais A, observe que ele continua como 11. Então, quando a gente fez esse mais A, é a mesma coisa que eu tivesse feito A recebe A mais 1. Ou seja, o valor não foi apenas incrementado, ele foi incrementado e atualizado dentro da variável. Ele não mudou apenas o resultado para exibir na tela. Ele atualizou o conteúdo da variável. Exatamente o que a gente acabou de fazer aqui, pessoal, existe o operador decremental utilizando o símbolo menos. Exatamente a mesma ideia, só que se nós utilizarmos x menos, primeiro ele atribui o valor daquela variável, ou usa o valor da variável
naquela linha e depois decrementa o valor, ou seja, reduz em uma unidade, subtrai 1. E se a gente colocar o menos na frente de uma variável, primeiro ele subtrai o valor 1 do conteúdo daquela variável e depois ele atribui aquele valor para uma outra variável, se nós estivermos utilizando atribuição, ou exibe o valor na tela. Então, se você compreendeu a ideia do mais, o menos é a mesma coisa, só que aqui é para incrementar, aumentar em uma unidade, e esse é decrementar ou subtrair em uma unidade.